E aí, pessoal, tudo bem? É o professor Antônio aí trazendo questões resolvidas e comentadas da última prova da Transpetro, a prova 9 por quadro de terra que caiu em 2023. Então é importante que a gente consiga resolver essas questões, relembrar a teoria para que vocês saiam bem na próxima prova da Petrobras no ano de 2024. Pessoal, antes de iniciar a resolução de questões, eu peço para vocês deixarem o like aí de vocês, tá? Deixarem os comentários sobre as questões, se acharam fácil ou difícil. E também avisar vocês que nós temos também um curso online na plataforma Edusa. É só ver a descrição aí no vídeo, tá? O link aonde vocês vão encontrar então o nosso curso online, que segue o mesmo esquema daqui, das nossas videoaulas no nosso canal. Questões resolvidas e comentadas, relembrando a teoria a todo momento, comentando se a questão é válida ou se não é, se estava dentro do edital ou não. Então, pessoal, deixem aí os comentários aí e cliquem no link para conhecer o nosso curso online. Então vamos direto ao ponto agora, começando a resolver a questão 21, que é uma questão de ensaios mecânicos, né, pessoal? Abordando os conceitos principais e básicos de ensaios mecânicos. Então, o que diz o enunciado da questão 21? O ensaio utilizado para definir como a temperatura afeta as propriedades mecânicas dos metais é um ensaio de... Então vamos por eliminação. Alternativa A, ensaio Charpy. Não é um ensaio Charpy. O ensaio Charpy ele é um ensaio de impacto que tem o objetivo de medir, avaliar a tenacidade dos materiais e a resistência ao choque dinâmico. Então o ensaio de Charpy ele não acontece com a atuação da temperatura, né? O ensaio de tração também não é, pessoal, porque o ensaio de tração ele acontece na máquina universal de ensaio de tração e não há influência da temperatura na avaliação das propriedades mecânicas do corpo de prova ensaiado. O que você tem no ensaio de tração? Você vai avaliar a ductilidade, o alongamento, a fase elástica, a fase plástica e outras propriedades aí, a resistência à tração, né? Você pode avaliar no ensaio tração, mas não tem nenhum envolvimento com a temperatura, como afirma o enunciado. No ensaio de fluência, aí sim nós podemos começar a comentar. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Na verdade, pessoal, o ensaio de fluência é um ensaio de tração melhorado, é isso mesmo. Você vai pegar o corpo de prova normalizado, colocar no ensaio de tração e você vai colocar resistência em volta do corpo de prova a ser ensaiado e você vai medir os estágios, avaliar os estágios de deformação no ensaio de fluência. Então ele é um ensaio de tração melhorado, só que com a ação do aquecimento do corpo de prova. Aí existem os estágios 1, 2 e 3, que são os estágios que avaliam a progressão da deformação desse corpo de prova. Então esse ensaio de fluência, ele é adequado, por exemplo, para você avaliar a influência da temperatura nas propriedades mecânicas do material ensaiado no ensaio de tração. Então a alternativa correta é o ensaio de fluência, que é a letra C. O ensaio de dobramento não tem nada a ver também, né, pessoal? Porque o ensaio de dobramento é um ensaio que acontece com chapas, né? E aí você vai ter, só relembrando, a fase da flexão e a fase do dobramento, que é quando você dobra em 180 graus uma chapa qualquer, mas não tem nenhuma ação da temperatura nesse ensaio. E o ensaio de dureza Brinner é um ensaio de dureza também, que ele vai avaliar a resistência ao risco e à penetração através de um identador numa máquina de ensaio de dureza, tá bom? Então, esse é o ensaio, a questão 21. A questão 22 é uma questão que eu acho que muita gente vai entrar em recurso, entrou em recurso com essa questão, porque ela foi uma questão assim, meio mal elaborada, porque ela, ao mesmo tempo que ela fala do ensaio de tração,
o aumento do alongamento, ela também fala da redução da seção transversal desse corpo de prova. E segundo o que a gente calculou aqui, nós não chegamos na alternativa correta, que é a alternativa D dessa questão. E ele pergunta o valor da estricção. Pessoal, o que é a estricção? A estricção é uma redução percentual da área do corpo de prova no ensaio de tração. Então, se o corpo de prova tem uma área, por exemplo, de 10 centímetros quadrados, e ele reduzir para 9 centímetros quadrados, então essa redução é chamada de estricção. Então, quando a gente realiza os cálculos aqui, nós não encontramos nenhuma das opções nas alternativas da questão 22. Então, olha aqui, ó. No caso do alongamento percentual, ele vai ter um comprimento final L, né, e um comprimento inicial L. Como ele afirma que vai ter 1,1 do comprimento final, ou seja, vai aumentar 0,01 milímetros, né, ou qualquer dimensão nesse corpo de prova, então a gente vai chegar à conclusão que vai acontecer uma deformação no alongamento de 0,01, deformação unitária. Percentual de 1%, porque aqui você multiplica por 100 para descobrir essa deformação percentual, tá bom, pessoal? Então, multiplicado por 100 vai resultar em 1%. E no caso da estricção, que é o cálculo aqui em cima, é um cálculo baseado na área da seção transversal. E como ele afirma que essa área reduz para 0,92, né, que é a deformação unitária, quando nós calculamos, então, inserimos os dados aqui, considerando que a área inicial é A, então nós vamos encontrar, então, uma estricção de 0,08, que é uma estricção unitária. E aí nós vamos multiplicando por 100, nós vamos ter, então, uma estricção de 8%. Então, nas alternativas, nós não encontramos nenhuma dessas alternativas. Então, a gente considera, né, que essa questão, com certeza, está passível de ser anulada, tá bom? Na questão 23, eu acho que foi uma questão que pegou muita gente, tá, pessoal? Porque são questões, assim, de manutenção, abordando a disponibilidade, né, o tempo disponível de um determinado equipamento. Então, vamos ver aqui, ó. A gerência de manutenção deverá apresentar um relatório sobre a disponibilidade dos equipamentos das máquinas de cada setor de uma fábrica de válvulas. Essa gerência observou que, durante os últimos meses, um dado equipamento esteve disponível por apenas 120 horas, passando outras 60 horas em manutenção. Pessoal, a interpretação aqui desse enunciado é fundamental. Então, se ele esteve 120 horas disponível para produção e mais 60 horas, quer dizer que esse equipamento esteve com um tempo previsto de produção de 180 horas. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele estava disponível para produção 120 e também mais 60 em manutenção, então o tempo total é de 180 horas, tá? E ele pergunta qual é a disponibilidade desse equipamento. Então vamos descobrir. Cuidado para não marcar 0,50, porque se você dividir 60, né, e dividir por 120, ó, se você fizer essa divisão aqui, você vai obter o valor de 0,50, tá? Então toma cuidado. Então o tempo total era 180. Então, o tempo que foi programado para essa máquina produzir é 120 mais 60, como a gente comentou. Então, isso aí vai totalizar 180 horas. O tempo disponível produzindo, então, vai ser o que, pessoal? Vai ser essas 180 menos essas 60 horas. Por quê? Porque essas 60 horas a máquina estava parada. Então, isso aí totalizou, então, um total de 120 horas. A disponibilidade vai ser calculada pelo tempo produzindo, efetivamente produzindo, que é 120 horas, dividido por tempo programado para produzir, que é o tempo total, que é 180. Então, se você dividir esses valores ali, você vai obter, então, um valor de 0,666, que vai resultar em 0,67, que é a alternativa B da questão 23. Então, realmente,
a questão 23 está correta, não tem nenhum problema, igual aconteceu com a questão 22. Tá bom, pessoal? Maravilha, né? Então, agora vamos para conceito, teoria de manutenção, né, pessoal? Porque o conceito também é importante. Isso aí, nos cursos técnicos, é ensinado de forma bastante ampla. Basta que você encontre uma palavra-chave que identifique o tipo de manutenção. Então, você tem que ler com bastante atenção, né? A gerência de manutenção, após acompanhar e analisar os sinais medidos a partir de um acelerômetro. Pessoal, o que é um acelerômetro? É um equipamento utilizado, tá, para verificar a questão da rotação do mancal dessa bomba. Então, esse acelerômetro é um equipamento que é utilizado muito na manutenção preditiva, que você vai utilizar equipamentos, né? Por exemplo, vai utilizar um equipamento de ultrassom ou o equipamento de termografia. Então, a manutenção preditiva ela é baseada na análise de equipamentos. Então, vamos ficar espertos. Tá? Acrescentou ao plano original de parada e de manutenção dessa bomba o serviço de substituição do rolamento. Então, após identificar a falha no mancal desse rolamento, tá? E com esse equipamento, então esse mancal foi substituído. Então, nesse caso, o tipo de manutenção foi a manutenção preditiva, tá, pessoal? Tá? Lembrando que a manutenção corretiva é só quando quebra o equipamento ou o dispositivo. A manutenção planejada é quando tem um cronograma de manutenção, né? Aí você planeja essa manutenção. A manutenção preventiva é aquela que você faz para prevenir uma falha. Então, às vezes você substitui um equipamento ou um dispositivo sem necessidade, né? E a produtiva total é uma manutenção que acontece nas linhas de produção, né? E ela engloba diversas modalidades de manutenção. Então, a alternativa correta é a alternativa C mesmo, tá bom, pessoal? Vamos para a questão 25, que é outra questão polêmica, gente. Questão de ensino de graduação de engenharia, a Cisgran-Rio cobrando, né? Cobrando questões do ensino superior dentro de um cargo de nível técnico. Está errado. Então, a Cisgran-Rio tem hora que ela coloca essas questões. Então, pessoal, fica aí a dica para vocês. Não fiquem só estudando conteúdo de nível técnico. Tá? Estudem também conteúdos básicos do ensino superior. Porque olha aqui, ó, uma questão de transferência de calor que foi resolvida com formulário do ensino superior. Então, aqui, ó, ele deu as informações de uma taxa de transferência de calor num tanque, né? Então, nós vamos ter que descobrir o valor em metros quadrados da área necessária para transferência de calor nesse trocador de calor, né? Eu falei tanque, mas é trocador de calor, né? E aí nós vamos ter que aplicar a lei de Fourier para a taxa de transferência de calor nesse caso aí. Então, só para a gente entender esse trocador de calor, esse que eu coloquei aí é um trocador casco-tubo, né? Onde você tem aqui uma entrada de fluido de processo, por exemplo, numa temperatura baixa, tá? E esses tubos vão trocando calor com o fluido e lá você vai ter uma saída de fluido quente. Então, é exatamente a função desse equipamento, o trocador de calor. Então, a troca que acontece de calor entre os fluidos é uma troca por convecção, porque existem diversas maneiras de o calor ser trocado, através da condução, através da radiação e através da convecção. Então, vamos para os dados fornecidos. Ele falou que aconteceu uma taxa de troca de calor de 576 kW, sendo que a diferença de temperatura média do líquido é 150 graus Celsius, um coeficiente de troca de calor de 2.400 watts por metro quadrado graus Celsius, e aí nós vamos aplicar a lei de Fourier à troca de calor por convecção, cuja fórmula é essa aí que vocês estão vendo, onde Q é a taxa de troca de calor, H é o coeficiente de troca de calor, A é a área, e o TS menos TF é a diferença de temperatura, onde TS é a temperatura da superfície do tubo
e TF é a temperatura do fluido. Então, se a gente substituir os valores nessa fórmula aí, a gente vai ter esses valores aqui, ó, 576 mil, lembrando que ele deu em quilowatts, então tem que ter 1000 ali, igual a 2.400 vezes a área, vezes a diferença de temperatura. Se eu substituir a área, nós vamos ter ali, ó, tá vendo, ó, fazendo a substituição correta, passando o que é multiplicando, passa dividindo, enfim, vamos ter finalmente uma área de troca de calor de 1,6 metros quadrados. Mas olha aqui, pessoal, no enunciado ele fala de um fator de correção. É porque acontecem perdas durante essa troca de calor. Então, esse fator de correção visa a corrigir a área de troca de calor para uma área maior. Porque se vai acontecer perdas, você tem que dimensionar esse trocador de calor com uma área maior. Então, se você colocar uma área maior, considerando as perdas, então essa taxa de transferência de calor, obviamente, vai cair. Então, por isso que eu estou dividindo essa área, que era 1,6 metros quadrados, pelo fator de correção, que é 0,8. E aí vai resultar, então, numa área de troca de calor de 2 metros quadrados. Então, pessoal, essa área que ele está se referindo é a área, né, dos tubos que trocam calor dentro do trocador de calor. Então, a alternativa correta, deixa eu voltar aqui, é a alternativa B, tá bom, pessoal? Que fala que é 2 metros quadrados. Beleza? Na questão 26, vamos lá para a questão 26, é uma questão que ele tirou desse site aqui, ó. Vou até puxar aqui um pouquinho mais para cima, ó. Ele tirou essa figura exatamente desse site aí, aonde ele está perguntando que medidor de vazão é esse. Então, gente, esse medidor de vazão é um medidor do tipo de placa de orifício, que ele é típico aqui, ó, a tomada de pressão antes e a tomada de pressão depois da placa está conectada nesse flange com parafuso. Então, esse aqui é um medidor de vazão de placa de orifício. Como é que funciona? Eu até coloquei uma figura aqui para tentar explicar. Essa placa, ela é colocada entre esses dois flanges, tá vendo, ó? E aí essa placa tem um orifício fixo e constante. O que vai acontecer com aqueles sensores ali? Eles vão medir a pressão dinâmica antes e a pressão depois. E aí vão calcular pela fórmula do o princípio de Bernoulli qual é então a vazão resultante no fluido. Beleza? Então tá. Agora aqui, pessoal, na questão 27, eu acho que o vídeo vai ficar muito comprido, né? Mas vamos tocar em frente, né? É uma questão de química, tá? É uma questão onde ele mistura dois fluidos e ele quer saber a densidade resultante. Então, como é que a gente resolveu essa questão? Dois fluidos são admitidos em um reservatório, um é água e o outro é óleo. Beleza. A água entra por um tubo com vazão de 30 litros por segundo e por outro tubo com 15 litros por segundo. Vamos assumir que uma mistura homogênea foi formada no fundo desse tanque, desse reservatório, tá? E a saída tem 20 centímetros quadrados. Bom, para começo de conversa, tá? Para começo de conversa, essa área não foi utilizada, tá bom? Tá? Considerando as informações e os dados apresentados, qual é a massa específica, ou seja, a densidade dessa mistura na saída do tubo de descarga. Pessoal, lembrando que foi fornecido os dados da densidade da massa específica em quilograma por metro cúbico. Mas se você executar as conversões apropriadas, você vai descobrir que quilograma por metro cúbico é igual a gramas por decímetro cúbico. Eu vou relembrar vocês lá na resolução do problema. Então, como é que nós resolvemos? Primeiro, a gente pegou a fórmula da vazão. Existem outras fórmulas para o cálculo da vazão, mas essa fórmula aí, a vazão é dada em volume em litros e tempo em segundo. E a fórmula da densidade ou massa específica, que é a mesma coisa, que é massa por volume. Tá? Então, o que acontece? Para a gente resolver o problema, nós temos que adotar essa vazão em 1 segundo. Tá bom, pessoal? 1 segundo. Então, a gente vai fixar o tempo em 1 segundo. Quando você fixar o tempo em 1 segundo, você vai acabar descobrindo que o valor da vazão vai ser igual ao valor do volume. Tá? E aí,
Se você isolar a fórmula da densidade, isolar a massa, por que nós vamos isolar a massa? Porque o que entra é igual ao que sai. Então, a gente vai falar que a massa que entra é igual à que sai. Não tendo nenhum vazamento no reservatório, é isso aí. Então, a massa vai ser igual ao volume vezes a densidade. E aí, vamos colocar aqui a nossa hipótese. A massa que entra é igual à massa que sai. Então, a massa das duas entradas vão se somar e vão se igualar à massa que vai sair. Se eu substituir esses valores aqui, por exemplo, a massa 1 vai ser o quê? O volume, que é 30 litros, multiplicado pela densidade, que é 1000, tá vendo? 30 multiplicado por 1000, mais 15 multiplicado por 800. Está aqui, ó. Então, cada massa com sua respectiva densidade, tá? Mas e a massa que vai sair? Pessoal, a massa que vai sair é a soma das duas massas. Se vai entrar 30 mais 15, o que vai sair é 45. Então, a gente agora, o que nós vamos fazer? Vou puxar para cá para não atrapalhar, tá bom, pessoal? Aqui, ó. O que vai acontecer? Vai acontecer que agora... Cadê? Nós vamos isolar a variável da densidade da mistura. E aí nós vamos pegar esse 45 que está multiplicando e passar ele dividindo. Então, aí a gente vai obter, então, uma densidade da mistura de 933,3, tá bom? É claro que fazer esse cálculo lá na hora do concurso não é fácil, mas aí a gente tem que se virar, né, pessoal? Então, a alternativa correta é a alternativa E, tá bom? Beleza. Vamos agora para algumas questões teóricas aqui que foram fáceis de resolver. Num ciclo Rankine, que é um ciclo, olha, mais uma questão aí de graduação, né? Falando dos ciclos térmicos ali, né? Mais especificamente em termodinâmica, a gente vai estudar isso aí. Um ciclo Rankine, o componente responsável por gerar vapor. Pessoal, não precisava da gente saber o que é o ciclo Rankine, não precisa também saber da definição desse ciclo, e também não precisa também da gente ter nenhuma figura, porque o que pode gerar um vapor em uma planta térmica é somente uma caldeira, né, pessoal? A caldeira dentro de uma planta térmica ela é adequada para geração de vapor, né? Então, nem bomba centrífuga. Aliás, a bomba centrífuga ela vai impulsionar um fluido. A turbina a vapor ela é alimentada por um vapor, né, para conferir rotação. Um compressor ele vai comprimir o ar, né? E o motor a combustão também é um motor a combustão, ele não gera calor, né? Então, na questão 29, um fluido incompressível passa por um trecho reto de tubulação, cuja seção transversal que era 24 e ela foi restringida para 12. Gente, então assim, ó, tinha uma tubulação reta, ela tinha 24 antes, ela passou por um estrangulamento e ficou 12 centímetros quadrados. E acabou formando uma garganta, que é uma redução nessa área total. Obviamente a velocidade vai aumentar, né? Então essa velocidade vai aumentar para 3 metros por segundo. Então ele pergunta qual é a velocidade antes, né? Se você perceber ali, ó, ele quer a velocidade antes de acontecer essa restrição na área. Então como é que nós calculamos isso? Nós calculamos isso falando que a vazão é igual à velocidade vezes a área. E se não tem nenhum vazamento, você vai considerar a vazão antes igual à vazão depois, tá? É como se você tivesse uma placa de orifício, igual aconteceu lá na outra questão. Então, a vazão antes é a velocidade da área antes, igual à velocidade da área depois. Então, pessoal, olha o que acontece. Ele deu a seção transversal em centímetros quadrados, mas observa que a velocidade está em metros por segundo. O que nós temos que fazer? Nós temos que converter a velocidade para 300 centímetros por segundo. Foi isso que eu fiz. Coloquei aqui, ó, velocidade antes vezes 24, 300 multiplicado por 12. Se você isolar agora a velocidade, você vai obter, então, 3 meios, fazendo as devidas simplificações, que corresponde, então, a 1,5 metros por segundo. Então, gente, toma cuidado com a Sesgran Rio, que ora eles colocam a resposta em fração
e ora eles colocam a resposta com número fracionário, né? Então, fração própria, eles fazem uma mistura para tentar confundir o candidato. E a última questão, uma questão de soldagem, onde esse tipo de questão, pessoal, já caiu em vários concursos da Sesgran-Rio. Então tem que ficar esperto com esse tipo de questão. Ele está perguntando sobre um defeito de soldagem bastante comum em soldagem a arco elétrico. Então dá para a gente perceber no desenho que aconteceu aqui, ó, uma falta de material bem na quina ali do cordão de solda. E a gente chama esse tipo de defeito ali de falta de penetração. Quer dizer, faltou material bem no fundo, desse cordão de solda. Tá? Então, isso aí só pode ser identificado, por exemplo, através de um ensaio de ultrassom. Beleza? Então, tá bom, gente. 10 questões aí que nós resolvemos para ajudar vocês nos estudos. Força, pessoal, nos estudos aí para a próxima prova da Petrobras. Tá bom? Até a próxima.